Olá, saudações pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal YouTube da SDK. Meu nome é Gomes Temer e sou um dos tutores da SDK. Na aula de hoje vamos aprender classificação morfológica. Mas antes de nós avançarmos, se é novo no canal, subscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ficar atualizado aos nossos vídeos. Classificação morfológica. Bom, antes de nós avançarmos, é importante saber que a gramática, assim, de uma forma geral, ela está subdividida em três partes, não é? Onde podemos encontrar a morfologia, podemos encontrar a sintaxe, podemos encontrar a semântica. Também tem outras partes, fonética, mas nós nesta parte vamos nos especificar na morfologia. Morfologia, recorrendo à etimologia da palavra, estamos a falar do estudo da forma. Então, se pede para fazer uma classificação morfológica, significa um agrupamento de características comuns de uma determinada palavra em relação à sua forma. E em relação à forma, as palavras podem ser classificadas ou encontradas destes tipos que nós escrevemos aqui. Existem mais. Podemos encontrar substantivos, verbos, adjetivos, advérbios, pronomes, conjunções, artigos, interjeções, locuções, determinantes, etc, etc. Neste caso, nós vamos falar do que nós trazemos aqui. Primeiro, vamos falar dos substantivos. O substantivo também pode ser dito nome, substantivo ou nome. É uma palavra ou são palavras que determinam Primeiro temos o substantivo, né? Os substantivos também podemos dizer nomes, são substantivos ou nomes. São palavras usadas para designar as coisas, para designar os seres, para designar os objetos. Então nós podemos dar um pequeno exemplo. Temos aqui este ser, não é? A palavra que nós usamos para designar este ser é que é o nome, é que é o substantivo. Então, este ser, o seu nome é árvore. Então, dizemos que árvore é um nome, é um substantivo, porque é uma palavra que é usada para designar ou para designar um ser. Podemos ter um outro exemplo aqui, não é? Assim. Então, nós temos aqui este objeto. A palavra usada para designar este objeto é carro. Então, esta palavra é um nome, é um substantivo. Então, como podem já estar a perceber, substantivos ou nomes são palavras usadas para designar os seres, para designar os objetos, para designar as coisas. As pessoas também existem termos que nós usamos para designar. Então, nós podemos ter exemplo aqui. O nome que nós vamos usar para designar este ser, por exemplo, adérito. Este é um substantivo. Por quê? Porque é uma palavra que nós estamos a usar para designar este ser. O que acontece é que nós temos uma frase, não é? Temos uma frase, pede-nos para fazer classificação morfológica. Já temos que saber que vamos chamar de nome ou substantivo a palavra na frase que é usada para designar um ser, para designar um objeto, para designar uma coisa. Mas os substantivos podem também ser classificados. Temos divisões. Podemos encontrar substantivos próprios ou nomes próprios. Podemos encontrar substantivos comuns. Podemos encontrar substantivos coletivos. Podemos encontrar concretos. Podemos encontrar abstratos, entre outros. E vamos produzir uma aula posteriormente específica onde vamos falar de cada uma dessas classes gramaticais que nós encontramos aqui. Também podemos encontrar os verbos. Aqui não temos muita coisa a dizer, não é? Verbo é uma palavra que indica uma ação. São palavras que nos remetem a acontecimentos, a ações. Nos verbos nós podemos dar alguns exemplos, como o verbo andar, o verbo comer e o verbo subir, por exemplo. Então, só de eu falar, só de eu pronunciar, trazer aqui esses nomes, andar, já existe uma ação aqui, que esta palavra nos remete. Comer, existe uma ação a que essa palavra nos remete. Subir, existe uma ação a que essa palavra nos remete. Então, de uma forma geral, verbos são palavras que nos remetem a ações. Verbos são palavras que nos remetem a ações, mais uma vez. E nos verbos que nós podemos encontrar é que eles são classificados em três tipos ou formas, dependendo da conjugação. Existem verbos da primeira conjugação, todos aqueles terminados em ar, andar, dançar, estudar,
ficar, etc. Também temos verbos de segunda conjugação terminados em er. Temos o comer, beber, bater, etc. Também podemos encontrar da terceira conjugação terminados em ir, subir, consumir, etc. Então, esta é a flexão que nós podemos fazer nos verbos. Nos verbos também, para além de encontrar essa classificação de primeira, segunda e terceira conjugação, nós podemos encontrá-los em diferentes tempos verbais. Mais uma vez, vamos produzir uma aula específica para falar dos verbos, em que podemos encontrá-los no pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, presente, futuro. Esses são tempos verbais. Não só no tempo verbal, podemos encontrar em diferentes modos verbais. Temos o imperativo, o modo indicativo, entre outros. Essa é a flexão que nós podemos fazer com os verbos. Também nós temos o grupo dos adjetivos. Adjetivo também faz parte, ou é uma classe gramatical, e é um grupo de palavras que classificam o nome, que qualificam o substantivo. Já percebemos o que é substantivo, né? Temos que substantivos são palavras que determinam, é o nome neste caso. Então, podemos trazer aqui um exemplo, mais uma vez, da árvore. Árvore é a palavra usada para designar este objeto ou este ser. Então, é um substantivo. Adjetivo seria a palavra que eu vou trazer para modificar, para avaliar, para classificar ou para dar uma qualidade a este nome, a este objeto, que é a árvore. Por exemplo, né, a árvore é frondosa. O adérito é feio. O Clodoaldo é burro. Então, entre outros exemplos, o que nós podemos perceber é que essas palavras que nós trazemos aqui, frondosa, feio, burro, são palavras que nós estamos a usar para dar qualidade ao substantivo. Então, adjetivos são palavras que dão qualidade, que classificam, que avaliam o substantivo. Podem ser nomes como a árvore, o adérito, o Clodoaldo, podemos encontrar o Pedro, a água também é um substantivo, a casa, o carro, é feio, é alto, é magro, é gordo, é baixo. Todas essas palavras são adjetivos. Os adjetivos são variáveis. O que nós podemos fazer com os adjetivos é classificar ou encontrar o seu grau. Nós podemos encontrar adjetivos no grau normal, podemos encontrar adjetivos no grau comparativo, que pode ser de superioridade, inferioridade, igualdade. Temos os graus superlativos, relativos, por aí em diante. É importante dizer que os adjetivos são palavras variáveis, elas concordam com o nome, que é o substantivo, no gênero e no número. Por exemplo, se o nome ou o substantivo estiver no masculino, o menino, por exemplo, então o adjetivo também deve concordar com o nome que está no masculino, ele também deve estar no masculino. O menino é lindo. Mas se, por exemplo, nós alterássemos o número, passássemos isto para o plural, né? Vamos até mudar o gênero, vamos dizer as meninas. Então deve haver alteração para que haja concordância. As meninas são lindas. Então, como pode ver, o adjetivo, a palavra variou no número e também variou no gênero. Mas também, para além de advérbios, também podemos encontrar advérbios. Advérbios, não temos muita coisa a dizer sobre eles. Advérbios são palavras que alteram ou modificam o adjetivo, o verbo ou outros advérbios. O que acontece é que eles sempre acompanham. E dependendo da situação ou como eles se encontram acompanhando os outros advérbios, adjetivos ou verbos, podemos classificá-los em tipos. Nós encontramos advérbios de negação, encontramos advérbios de modo, advérbios de lugar, advérbio de tempo, advérbio de companhia, advérbios de intensidade, de inclusão, entre outros. Eu vou dar aqui pequenos exemplos daquilo que nós estivemos a mencionar aqui. Por exemplo, advérbio, já dissemos, são palavras que modificam os adjetivos, os verbos e outros advérbios, sempre acompanham-os. Então, dependendo da situação, podemos encontrar advérbios de negação, exemplos, estamos a falar do não, da palavra não.
estamos a falar da palavra nunca, estamos a falar da palavra jamais, etc. Então, como pode ver, esses termos ou estas palavras são palavras que servem para negar uma situação. São palavras que negam uma determinada expressão ou situação, como já disse anteriormente. Então, são advérbios de negação. Mas também podemos encontrar advérbios de tempo. Os advérbios de tempo, exemplo, estamos a falar do hoje, estamos a falar de cedo, estamos a falar de logo, estamos a falar de amanhã, etc. Podemos encontrar advérbios de lugar, ali, acolá, algures, acima, abaixo, etc. Podemos encontrar também advérbios de modo, né? Indicam o modo como as coisas vão acontecendo, quer dizer, nesse acompanhamento que fazem aos verbos e aos adjetivos. Então, por exemplo, devagar, depressa, e outros que terminam em mente, por exemplo, tristemente, felizmente. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo do que eu estou a dizer. O que é isso de acompanhar? Se nós dissermos o menino anda devagar. Então, como podem ver, nós temos aqui, em relação à classificação morfológica, menino é o substantivo, é o nome. Anda é o verbo, porque indica uma ação, com aquilo que nós já aprendemos. E devagar é um advérbio que acompanha e que modifica o verbo, que é o que está a acontecer aqui, que é andar, esta ação. Poderia ser depressa também. Então, é o modo como esta ação, que é o verbo, está a ocorrer. Essa é a função dos advérbios. Então, dependendo dessas situações todas, podem ser de negação, de tempo, de lugar, de modo, de inclusão, de companhia, de intensidade, entre outras formas ou tipos de classificação de advérbios. Continuando com a nossa aula, nós podemos encontrar pronomes, conjunções, artigos e interjeções. Os pronomes, nome, são palavras que nós usamos para substituir os nomes, né? Nas frases, para além de ou para não usar o nome, nós usamos o pronome para substituir o nome. Nos pronomes nós podemos encontrar diferentes tipos quando fazemos uma subdivisão ou classificação dos pronomes. Podemos encontrar pronomes pessoais, podemos encontrar pronomes demonstrativos, podemos encontrar pronomes possessivos, pronomes definidos e indefinidos, pronome relativo, entre outros. Então, mais uma vez, como já tínhamos dito desde o princípio, vamos produzir aulas específicas para falar de cada um dessas subdivisões ou classes gramaticais. Então, alguns exemplos de pronomes pessoais, já todos nós desde o ensino primário conhecemos: eu, tu, ele, nós, vós, eles, são pronomes pessoais. Aí o que podemos fazer nos pronomes pessoais é subdividi-los no singular, no plural. Depois temos os pronomes demonstrativos. Conforme o nome deste tipo de pronome é um pronome demonstrativo, serve para indicar. Então, demonstrativo nós podemos encontrar aquele, podemos encontrar isto, esse, etc. São pronomes que demonstram, que indicam. E também temos pronomes possessivos. Possessivo, conforme a designação posse, pronome possessivo é usado para indicar posse ou pertença de um determinado bem, como podemos encontrar o meu, né? Para além de, eu já me apresentei no início, meu nome é Gomes, para além de dizermos que o marcador, eu que estou a falar, eu dizer, este marcador é do Gomes, eu posso dizer que esse marcador é meu. Então vou substituir o nome Gomes pelo pronome possessivo meu. Meu, teu, dele, nosso, vosso, deles, etc. Como pode ver, esses pronomes indicam posse, pertença de um determinado bem, para além de usarmos os nomes. Também temos os pronomes definidos e indefinidos. Depois também poderemos ver isto lá quando vamos falar dos
artigos, mas o que acontece é que estamos a falar de uma situação em que nós não temos uma definição completa do tal objeto, há uma indecisão, aí são indefinidos. Quando já há uma decisão, estamos a falar dos definidos. Também temos pronomes relativos. Conjunção. Conjunção também faz parte das classes gramaticais. Quando nós fazemos a classificação morfológica, são palavras usadas para conectar duas partes ou duas orações, não é? Dependendo da relação que existe entre as partes que as conjunções conectam, ligam, juntam. Esse termo conjuntar, conjunção, dependendo das partes, nós podemos encontrar conjunções coordenadas, estamos a falar de uma situação de coordenação entre as partes ou orações da frase, ou também podemos encontrar conjunções subordinadas. Então, nesse caso, também é a relação que existe entre as partes. Depende de tantos tipos de conjunções que nós podemos encontrar. Podemos encontrar o e, podemos encontrar ou, podemos encontrar mas, podemos encontrar contudo, etc. Como podem ver, estas são conjunções. Eu vou dar um exemplo usando i e usando o. O adérito é gordo e o clô é alto. Então, aqui não vamos olhar muito para a relação que existe aqui entre essas duas frases, mas o que eu estou a trazer principalmente é a conexão que nós estamos a fazer entre essas duas partes ou frases. Partes. Estamos a fazer esta conexão através desta palavra. Então, essa palavra serve para conectar, para ligar, para associar duas orações, duas partes. Então, é uma conjunção. Poderíamos ter usado o, seria também, embora seja uma disjunção, mas também serve para conectar. Então, conjunções são palavras ou termos que usamos para associar, dependendo da relação que existe entre as partes. Podem ser coordenativas, podem ser subordinativas, pode ocorrer uma situação de adversidade, entre outros. Então, também temos, por fim, os artigos. Não por fim, ainda faltam as interjeções. Os artigos são uma subclasse de determinantes, não é? Nós podemos encontrar definidos e indefinidos. Artigos são palavras que nós usamos para preceder antes sempre dos nomes ou substantivos, né? Então, por exemplo, podemos dizer o Pedro e a Maria. Então, são determinantes, é uma subclasse dos determinantes, mas podem ser definidos ou indefinidos. Então, podemos encontrar o, os, a, as, o livro, o carro, a árvore, a bicicleta, os livros. Então, esses são artigos e estes fazem parte dos artigos definidos. Mas também podemos encontrar os indefinidos. Como anteriormente tinha dito, definido e indefinido refere-se à indecisão em relação ao nome ou o que vem a seguir ao artigo. Então, podemos encontrar um livro. Esse livro, o livro e um livro, embora estamos a falar de livro, há diferença em termos de determinação ou definição de cada um desses dois termos. O livro é mais determinado do que um livro. Um livro não é determinado. Então, podemos encontrar um, podemos encontrar uns, uma, umas, entre outros. Por fim, temos as interjeções. Interjeção são palavras que nós usamos para definir estados emocionais, posso assim dizer. O que acontece é que as interjeções são influenciadas pelo nosso estado emocional em relação a uma determinada situação. Nós podemos expressar a nossa situação emocional usando interjeções. Pode ser casos de tristeza, pode ser felicidade, alegria, pode ser um conselho, pode ser uma advertência para alguém, pode ser um apoio. Quer dizer, existem diferentes situações às quais nós apresentamos diferentes estados emocionais. Então, os termos, as palavras, as expressões que nós vamos usar para mostrar ou apresentar o nosso estado emocional, dependendo da situação, que são as interjeções. Por o caso de uma felicidade, nós podemos encontrar como interjeções aplausos, bravo, ure, quer dizer, são situações de demonstração de felicidade e alegria. Mas também podemos encontrar situações de interjeções como ai, ui, quer dizer, são demonstrações de estados emocionais. Ufa, isso demonstra uma situação de alívio. Ufa, então também é uma interjeção.
Então, a aula de hoje termina por aqui. Se gostou do nosso vídeo, coloque o seu like, ative o sino de notificações e partilhe o nosso canal. Obrigado!